no livro de Josué, capítulo 2. Segundo capítulo. Todos encontraram? Josué capítulo 2. Amém? A partir do verso 1, nós temos um título que diz assim, Josué envia 2 espias a Jericó. E o nosso título de hoje é Observando o campo que iremos conquistar. Amém? Observe o campo que você quer conquistar para Deus, em nome de Jesus. E a partir do verso 1, que diz assim: enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Obrigado, irmão. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas de linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até aos vaús, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vosso Deus, que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me
vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minha irmã, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer. Se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois que, dando-nos o Senhor esta terra, ousaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família do teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento, que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera, e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, graça te damos, ó Deus, pela tua palavra, meu Deus, maravilhosa, poderosa para salvar aquele que crê, poderosa para dar vigor ao cansado, poderosa para trazer paz, ó Deus, àquele que se encontra, Senhor, sem paz no coração, poderosa, meu Deus, para levantar o caído, poderosa, meu Deus, para dar saúde àquele que está enfermo. A tua palavra é poderosa, meu Deus, para abrir prisões, para trazer, meu Deus, aos corações, ó Deus, a certeza de que o Senhor pode trazer, Senhor, salvação para todos aqueles, ó Pai, que creem. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, e que a tua palavra, Senhor, possa restaurar aonde estiver, Senhor, precisando de restauração, em nome de Jesus. Quem crê diz? Amém. Amém. Louvado seja Deus.
Quero convidar aqui a Maria Socorro para estar trazendo um louvor, a minha esposa, a nossa mensagem. Josué enviando 2 espias à terra que iria conquistar. Amém? Então nós temos que aprender com a vida de Josué, que ele envia 2 espias. A igreja tem a oportunidade de enviar seus missionários. A igreja tem a oportunidade de enviar todas aquelas pessoas que estão aptas para levar a palavra de Deus aos necessitados. Amém? Observamos aqui: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Irmãos, Deus entregou uma cidade inteira na mão desse povo, na mão do povo de Israel. E nós temos a oportunidade de viver isso nos nossos dias. Será que Deus, Ele nos entregaria a cidade de Brejo Santo nas nossas mãos, para que a gente pudesse ganhar, para que a gente pudesse evangelizar, para que a gente pudesse cuidar? Porque evangelizada eu sei que ela já está, mas há uma necessidade de que a igreja possa cuidar dessa cidade. Amém? Então Josué manda que vá 2 espias a espiar a terra, ver por onde entrar, como começar, por onde nós entraremos nessa cidade para conquistá-la. É muito interessante. Josué, e aí esses homens vão e entram na casa de uma pessoa improvável. Entra na casa de uma pessoa que, aos nossos olhos, nos dias de hoje, é muito difícil de entrar na casa de uma mulher prostituta. Sim ou não? Mas eles entraram e ficaram ali até o outro dia. Eles entraram naquela casa e ali eles tiveram um diálogo com aquela mulher. E há uma necessidade do povo de Deus se aproximar de alguém que muitas das vezes aos nossos olhos não tem jeito, não tem salvação. Aos nossos olhos não tem como. Poxa, como que eu vou entrar na casa de uma mulher prostituta para pregar a palavra? Como que eu vou entrar nesse meio? Como que nós podemos ir nos lugares onde a maioria não quer ir? Mas é a partir daí, irmãos, que nós temos as surpresas na nossa caminhada. Amém? Temos as surpresas, porque muitas das vezes pessoas não querem nos ouvir, porque elas acham que já têm suas vidas consertadas, sua vida é muito boa para viver de uma forma que não se diverte, né? Viver de uma forma que eu preciso negar a mim mesmo. Mas nós precisamos entender tudo isso. A palavra de Deus, ela mostra para nós que essa mulher, através dela, Josué tomou conhecimento como estava o coração do povo. O coração do povo estava derretido, com medo, temeroso, com medo não do povo, mas com medo do Senhor. O Senhor vosso Deus entregou esta terra nas vossas mãos. Porque nós temos visto
e ouvido o que o Senhor tem feito por causa de vocês. Está aqui a importância de nós falarmos do nosso testemunho quando nós saímos do Egito, quando nós saímos da escravidão do pecado, quando nós saímos da terra onde nos aprisionava. A importância de você falar o seu testemunho de onde Deus lhe tirou. Poxa, que coisa grande Deus tem feito, não? Na minha vida foi. Na minha vida não foi fácil. Na minha vida, estávamos nós seríamos só mais um casal que ficou na história e que se separou. Porque eu estava para sair de casa. Eu estava para abandonar a minha família. E no caminho, eu ouvi a voz de Deus falar comigo. E ali Deus disse para mim: você que está aí falando que vai sair de casa. Não tinha falado para ninguém. Ninguém sabia. Isso estava só no meu coração. E Deus falou comigo e disse: você que está falando que vai sair de casa, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E eu falei: Senhor, eu creio. Eu creio no Senhor. O que eu faço? E ele começa a falar que o que estava me separando da minha esposa, era espírito maligno, era demônio. E ele fala: aquele que crê em mim, em meu nome expulsa demônio. Eu falei: então quem tem que sair não sou eu. E a partir dali eu já comecei a mandar embora: sai da minha casa, sai briga, sai contenda, sai divisão, em nome de Jesus. Já comecei a brigar, não mais com a minha esposa. Porque todo dia, irmão, nós não se suportava mais. E aí eu saí de casa incrédulo, voltei crente, voltei brigando, mas não mais com ela. Amém? Amém. E aí Deus começou uma obra na minha vida. Foi fácil? Não. Começou uma batalha para vir para a igreja. Eu não queria vir para a igreja dos crentes. Pode acreditar? Eu não queria vir para a igreja dos crentes porque eu achava que todo crente era igual. Porque as pessoas iam evangelizar a casa do meu pai e quando chegava lá ficavam discutindo religião. E quando eles discutiam, eu não gostava daquilo, cresci com essa revolta. E eu falei para Deus, eu falei assim: eu não quero ser crente para me andar falando de religião, Senhor. Eu não vou. E aí Deus falou assim: vem. Jesus falou: vem para mim que eu não falo de religião. Mostrou a igreja que eu tinha que ir lá em São Paulo e eu fui. Ele não só mostrou, mas ele também falou. Amém? Amém? E um dia mais na frente, Deus fala assim na boca de outras pessoas: olha, Deus vai te tirar dessa cidade, vai te levar para outro lugar, para outra cidade. Eu fiquei atento com aquilo, guardei no meu coração, não falei nada, mas aí foi confirmando na boca de outras pessoas: Deus vai te tirar daqui, Deus vai te levar para outra cidade. E eu não sabia qual cidade que era, mas Ele me trouxe para a minha terra de volta. Amém? Então a importância, irmãos, das pessoas saberem do seu testemunho. Eu sei que você que já entregou a vida para Jesus, Deus fez uma obra na sua vida. São estratégias para que as pessoas conheçam a Jesus, para que as pessoas conheçam a Deus. A palavra fala que aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro.
Amém? Ah, mas no local onde eu moro existem muralhas grandes. A cidade de Jericó também tinha. É um lugar difícil. As pessoas têm um coração duro. As pessoas têm um coração de pedra. Não aceitam o evangelho. Conte o seu testemunho. O coração vai derreter desse povo. Amém? Vai derreter. Seja testemunha do Senhor. Ah, faz tanto tempo que Deus fez algo na minha vida. Está na hora de se voltar. Está na hora de parar de fugir. E se voltar para o Senhor. Amém? Josué envia 2 homens para espiar a terra. Eles vão a um local que ninguém vai, irmão. Se entrar só se Deus mandar, sim ou não? Sim. Se Deus mandar hoje, a pessoa entra num bar, entra num prostíbulo e vai lá falar de Jesus. Mas é o último lugar que a pessoa quer ir. É o último lugar que o crente quer ir. Eu não quero falar muito aqui da vida dessa mulher, mas e sim a missão. A missão que Deus tem para a igreja. A missão que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos entender isso. Por que Deus me chamou? Para que Deus me chamou? Ele nos chamou para que a gente vá e anuncie as boas novas. Ou você acha que o pastor Melquisedeque vai anunciar só? Não vai. Terá pessoas que ele não vai alcançar, mas você vai. Amém? Mas você precisa ficar atento à palavra de Deus, às direções que Deus te dá, para que você possa testemunhar o que Deus quer fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Essa mulher, ela teve a oportunidade não de salvar só a sua vida, mas também a toda a sua casa, toda a sua família. Por quê, irmãos? Porque é promessa de Deus. A sua família é promessa do Senhor. Ele quer salvar você e a sua casa. Ele quer salvar a sua família. Aqueles que diz que não quer ouvir falar de Jesus, aqueles que têm raiva de crente, é Ele mesmo que Jesus quer salvar. É essas pessoas. E aquele que diz eu não acredito, é para você mesmo a promessa. A promessa é para todos aqueles que creem. Amém? Amém. Ou para os incrédulos. Atos capítulo 16, verso... Não vai lá, irmão, eu vou só confirmar aqui. Atos capítulo 16, verso 31. Diz assim: e disseram, crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda. Você está com fé de salvar a sua casa? Amém. Salvar toda a sua casa, toda a sua família. Diga, ninguém vai ficar para trás. Amém. Porque aquilo que parece muralha na sua vida, no meio da sua casa, na sua família, ou aquelas pessoas que Deus já colocou nas suas mãos e você vê como muralha, Deus, o próprio Deus, vai fazer com que essas muralhas caiam por terra. Amém? Vai cair. Josué, ele ficou pensando, como que a gente vai entrar nessa cidade com muralhas tão altas? Vai lá, observa. Vê a fraqueza do povo. E nós temos, irmãos, que observar mesmo. Observar o local onde você vai evangelizar, o bairro, a rua, no que aquele povo crê, acredita. O apóstolo Paulo chega na cidade de Atenas e ele começa a observar aquele povo e vê um povo muito idólatra. Vamos lá?
Atos capítulo 17. A partir do verso 22. Amém? Diz assim: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependa, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos. Uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, fizeram o que, igreja? Creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Amém? Então nós vemos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo pregando para uma cidade, mas poucos creram. Algumas dessas pessoas acreditaram na ressurreição de Cristo, porque Deus há de julgar os vivos e os mortos, e ele começa a anunciar a ressurreição em Cristo. Alguns zombaram, outros disseram: outro dia eu escuto, outro dia eu paro para ver. No local que eu trabalhava em São Paulo, eu falava de Jesus para o patrão, e ele sempre falava para mim: um dia eu vou. Quando eu estiver melhor, eu vou. Eu não estou bem, mas quando eu melhorar,
aí eu vou para a igreja. E nunca que foi. Trabalhei 6 anos com ele, evangelizando, falando de Jesus, e ele nunca que ia. Depois, o meu irmão mais novo ficou no meu lugar, crente, fala de Jesus para ele, nada de se entregar. Hoje está lutando contra um câncer. E está lá, não sei como, se vai entregar, se entregou a vida para Jesus, mas fizemos a nossa parte de anunciar a salvação em Cristo para aquela vida. Amém? Então, nós temos a oportunidade de levar a palavra de Deus no local onde nós estamos inseridos. Crie uma oportunidade. E se você não encontrar, se a pessoa não der brecha, ore a Deus, Senhor, faz com que essa pessoa abra a porta para me falar da salvação para ela. Amém? Essa é a grande comissão da igreja, irmãos. É a grande comissão da igreja. Não fuja. É o que Jesus quer de você. Além da salvação, além da sua salvação, Ele quer usar você para salvar outros. Para salvar outras pessoas, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo usa ali um altar vazio. Que eles falavam, olha, esse altar aqui é um altar desconhecido, de um Deus desconhecido. E ele usa essa estratégia para levar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Deus vai te dar estratégia para você anunciar, para você falar de Jesus, para você falar de Cristo. Amém? Olha, nós vamos voltar para o livro de Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ver Jesus enviando seus discípulos Todos encontraram. E depois, verso 1, verso 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua, de 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande é, e em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Amém? O que isso quer falar para mim e para você esta noite? Dentro do contexto da mensagem, nós vemos Jesus enviando os seus discípulos a lugares aonde ele ia depois. Aqui dá a entender que a gente lembra de João Batista, quando ele foi adiante do Senhor, preparando o caminho. É onde a palavra de Deus fala de João Batista: voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o vosso Deus. É necessário hoje preparar esse caminho que é Jesus, para que Jesus possa vir enchendo essas pessoas do Espírito Santo. E é você quem tem que ir. É você que tem que ir. Foi você que Jesus chamou. Você foi chamado para anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. Isso não quer dizer que você pode ser uma missionária, um pastor, mas não importa. O importa é o que Jesus quer fazer através de você, no local onde você está inserido. Amém? Amém? Amém. Louvado seja Deus.
Todos estão entendendo? Voltando para Josué. Capítulo 2. Nós vemos o primeiro ponto, a primeira parte, até o verso 10. E do 10 para frente, nós podemos ver que diz assim, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou nosso coração, e a ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Amém? Você crê nisso? Às vezes, olhamos para as situações que enfrentamos e muitas das vezes achamos que estamos sozinhos, mas você não está só. Deus é contigo. Mesmo nas nossas fraquezas, mesmo na nossa infidelidade, Deus permanece fiel. Ele é fiel. Ela faz um juramento de não avisar para os perseguidores que ali estavam o povo, os homens que foram espiar a terra. E no final nós sabemos a história que essa mulher, ela e toda a sua casa foi salva. Ela e toda a sua casa passaram a pertencer ao povo de Israel. Amém? Passaram a pertencer ao povo de Deus. E quando Deus destruiu o muro, toda a sua casa ficou de pé. Algo muito interessante. Às vezes as pessoas não dão muito crédito para o servo do Senhor quando está levando a palavra. Muitas das vezes e a pessoa perde a oportunidade de viver o extraordinário do Senhor. Dê crédito para a palavra. Dê crédito para a palavra de Deus. Amém? Eles foram enviados ali com um propósito. Mostrar para mim e para você que Deus é Deus misericordioso. Que Deus é um Deus de misericórdia para com aqueles que se arrependem. Então nós só precisamos arrepender, aceitar o plano de salvação do Senhor, em nome de Jesus. Onde entra também nesse meio a nossa responsabilidade de estar bem com o Senhor. Nós temos uma comissão e para ser usados por Deus é necessário colocar em ordem a nossa vida, colocar em ordem a nossa casa, assumir a nossa responsabilidade de carregar a presença de Deus, de levarmos a presença do Senhor, porque na presença de Deus, irmãos,
nada ficará de pé diante de nós. É aquilo que Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não vai ficar nada, irmãos, que Deus não possa derrubar, que Deus não possa abrir para que a gente possa passar. A igreja só precisa entender isso, entrar no plano do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Como é que eu faço isso? Deuteronômio capítulo 28. A partir do verso 1, diz assim: será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno, hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrar, e bendito será ao sair. Nós olhamos para essa promessa de Deus e vemos como se fosse algo que Deus pudesse enviar para a nossa vida somente coisas materiais. Mas nós, observando aqui, a primeira bênção que nós temos que buscar no Senhor, a nossa salvação, depois de estar inserido no reino de Deus. Porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Bendito serás tu aqui, e bendito será tu aonde? No campo. Aonde João Batista pregava? Aonde João Batista pregava? As pessoas iam ter com João Batista. Não é o lugar que você está, e sim o que nós pregamos e vivemos. As pessoas virão e te procurará. Você crê? Ali está um servo do Senhor. Vou lá orar com ele, vou buscar a presença de Deus, vou falar com Deus, vou me juntar àquele povo. Aquele povo é diferente. Amém? As pessoas iam ter com João Batista. E a pregação de João Batista era o quê? Arrependei-vos e recebei o batismo para arrependimento de... A pregação dele era essa: arrependam-se dos seus pecados. Ele foi adiante do Senhor? Foi. As pessoas iam ter com eles. É claro que o João Batista pregava para um povo que estava sem liderança. João Batista pregava para um povo que estava sem pastor. Um povo andando, cada um conforme o que pensava na sua mente. E um povo que tinha um entendimento. E nós vamos pregar para um povo que na maioria das vezes nem ouviram falar de Jesus. Precisamos buscar conhecimento no Senhor para passar para essas pessoas. Amém? Então, por que nós só vamos à igreja aos domingos?
E à noite. Pela manhã, irmão, só pela misericórdia. Só vem os valentes. Uma vez na semana. Ontem no seminário a professora falou de um vídeo, de uma pesquisa que foi feita. Eu também vi esse vídeo. E essa pesquisa que fizeram, ela está relacionada ao quanto que as pessoas leem a Bíblia. A pessoa que lê a Bíblia uma vez na semana, ela não surte efeito quase nada na vida da pessoa. Quando ela passa a ler 2 vezes por semana, ela já começa a despertar um interesse de conhecer o Senhor. 3 vezes por semana a pessoa começa a mudar. 4 vezes por semana a pessoa já começa a ter mudança interior no coração da pessoa. E aí quando a pessoa passa a estudar cada vez mais, Deus passa a habitar no coração dessa pessoa. Amém? Aí eu vou uma vez perdida. Quando dá tempo eu vou na igreja no domingo, à noite. Eu estava conversando com o pastor, e não só o domingo é do Senhor, mas a quarta-feira era para ninguém perder esse culto de quarta-feira. Está curioso do porquê? Porque é culto de doutrina e de oração. Crente sem oração é crente fraco. Como que as muralhas vão cair, irmãos, diante de nós, se nós não temos uma vida pautada na palavra e uma vida de oração? Como que nós vamos, as muralhas vão cair diante de nós, se nós não guardamos os mandamentos do Senhor? Se nós não praticamos o que a palavra nos ensina? Cobre de você mesmo. Eu preciso ir mais à igreja. Eu preciso aprender mais. Quando eu comecei na fé, eu queria morar. Eu queria morar na igreja. Quando terminava um culto, eu falava, mas já. Eu queria mais. Eu quero mais do Senhor. Eu ia na segunda, ia na terça, ia na quarta, ia na quinta, ia na sexta, ia no sábado, ia no domingo. Um dia eu estou na rua andando com a igreja, andando com a Bíblia de estudo, ela é grande, né? Ela é maior, e eu ia para a igreja, e em São Paulo é tudo, as pessoas, quando vê alguém andando próximo de você, você já muda de calçada. E eu mudava de calçada, um abençoado mudava também atrás de mim. Eu ia para o outro lado, ele ia também. E isso foi até a igreja, andava uma meia hora a pé. Quando eu chego na igreja, o irmão falou, hoje eu queria buscar a Deus. E eu vi o irmão com a Bíblia na mão, eu pensei, ele vai para a igreja, e eu vou atrás dele. E ele entrou e falou, eu falei, e eu estava com medo. Eu estava com medo. Achei que alguém ia me assaltar. Mas aí era o irmão querendo buscar a presença de Deus. Amém? Olha a importância da Bíblia impressa. Hoje a facilidade, né, de ter a Bíblia no celular, de usar a Bíblia
no celular, e através da Bíblia aquele abençoado foi para a igreja, porque eu estava carregando a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, essa passagem aqui, a bênção virá e nos alcançará. Mas quando ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, quando pararmos para ouvir a palavra de Deus, ouvir é obedecer. Hoje, na pregação pela manhã, na EBD, nós tivemos uma passagem onde Jesus fala: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E primeiro o versículo fala assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E essa palavra crer, ela é mais do que acreditar. Ela significa também obedecer. O significado real dela é obediência. Se você chega no mundão lá fora e você fala assim: você crê em Deus? Todas as pessoas vão dizer: eu creio. Sim ou não? Mas não obedece. Mas para aqueles que obedecem verdadeiramente, serão os meus discípulos. Amém? Que Deus, Ele nos dê mais oportunidade para levarmos a palavra do Senhor, para levarmos a verdade àquelas pessoas que estão perdidas, e o que estiver impedindo que caia por terra, o que estiver atrapalhando a nossa caminhada com Cristo, que caia por terra, em nome de Jesus. Olha o que Deus fala para Josué. Josué capítulo 6, só para finalizar, porque aqui Josué, ele ainda não tinha consultado a Deus e envia homens para espiar a terra. Mas aí Deus fala para Josué aqui no capítulo 6 e diz assim, ora, Josué cerrou-se e estava cerrada, Jericó, perdão. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nenhum entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Olha, irmãos, para Deus não há nada impossível. Às vezes aquelas pessoas que a gente pensa não vai converter. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente já há algum tempo, e eu tenho falado de Jesus para essa pessoa,
muitas, inumeráveis vezes. E essa pessoa nunca quis entregar a vida para Jesus. E um dia, isso não tem mais do que 15 dias, numa mensagem simples, eu falei para Jesus: Senhor, eu vou lançar a rede. E eu fiz o apelo. E essa pessoa entregou a vida para Jesus. Essa pessoa, eu já tinha na frente dela batido o pó da minha sandália. Eu falei: olha, eu não vou ser cobrado pelo seu sangue. Porque me xingou. Essa pessoa falou: eu não tenho que te dar satisfação do porquê que eu não fui para a igreja. Por que fica fazendo pressão? Isso eu só perguntei se estava tudo bem, se precisava de ajuda. Mas ele se sentiu cobrado, pressionado. Eu dei um passo para trás e falei: não, tudo bem. Mas saiba que eu não vou ser cobrado pelo seu sangue, se você não quer Jesus. E bati. O irmão Breno viu. E logo depois eu vi essa pessoa entregando a vida para Jesus. E louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar? Curve a sua cabeça e falamos com Deus.